É com muito prazer que no Muda Mundo Tamo Juntos de hoje eu recebo a professora Roseli Taborda Moreira dos Santos. Ela é professora de Educação Infantil no município de Campo do Tenente, no Paraná. Roseli, obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Cristiane, uma boa tarde, né? É uma enorme satisfação para mim estar aqui, né? Ter essa oportunidade de estar representando, então, o município do Campo do Tenente. Então vamos começar por aí, Roseli. Eu vou conhecer Campo do Tenente, se Deus quiser, e se a vacina ajudar, ainda este ano. A gente tem a previsão de desenvolver atividades do Bunda Mundo aí no município, né? A Arauca, nossa patrocinadora, e selecionou o município, então eu vou conhecê-lo. Mas para quem não conhece ainda, assim como eu, situa para a gente como é que é Campo do Tenente, é um município pequenininho, como é que é a realidade de vocês aí? Sim, o Campo do Tenente é um município pequeno, né, no interior do Paraná. A origem desse nome, né, Campo do Tenente, ele vem de um acampamento militar, né, na época da Guerra dos Farrapos, que era comandado por um tenente. Então, eles ficavam, desde esse tempo, então, ficou conhecido como Campo do Tenente, né? Foi o antigo repouso de tropeiros. Eles, naquele tempo, lá havia um campo enorme, né, com bom pasto e o rio. Então, os tropeiros, eles paravam ali, né, para descansar, pernoitar e alimentar, então, a tropa. Então, por isso veio esse nome, né? E Campo do Tenente, ele conta com uma população estimada em 2020 de 8.045 pessoas. E nesse município, ele atende 1.035 alunos, Cristiane, em 5 escolas. E dessas escolas, 3 elas são multisseriadas. Temos 3 CMEs, né, totalizando, então, 8 unidades municipais. E a base econômica, né, é a produção agrícola. E agora, no dia 28 de outubro, né, desse ano, vai completar 60 anos de emancipação política. Então, é um município pequeno, um município novo ainda, né? Um jovem município, e com as atividades, pelos números que tu trazes, com as atividades do Muda Mundo, muito provavelmente a gente vai atingir todas as escolas e todos os professores, o que me deixa bem contente. E aí a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, Roseli. Roseli, me conta um pouquinho, esse período de pandemia, né, no município pequeno, e tu trabalhas com educação infantil, né, com crianças pequenininhas. Eu imagino que, assim, o contato para manter o vínculo nesse período de pandemia foi um desafio muito grande. Que estratégias, como é que tu fizeste isso com teus alunos no ano passado e ainda neste ano? Então, né, deixa eu falar onde que eu trabalho. Eu trabalho na Escola Municipal Professor Gunter Urban, lá, né, na educação infantil, como você mesmo disse. E o início, né, quando iniciamos lá no começo do ano, ouvíamos falar, né, muito em Covid. Mas lá longe, do outro lado do mundo. E com o passar do tempo, Cristiane, foi intensificando aquilo, né? Até chegar no Brasil, mais e mais casos, né? Quando, para nossa surpresa, né, veio a notícia que dia 18 de março seria o último dia de aula e que havia sido adotado um esquema, né, de atividades impressas por 15 dias. Então, já começamos a nos agilizar, né? Todo mundo com máscara e os devidos cuidados. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar grupos no WhatsApp para dar suporte, então, para aquelas famílias, porque agora eles iam se tornar, né, nossos auxiliares. E gravar aulas. No princípio, nós achamos que logo a gente ia retornar, sabe? Mas recebemos novamente um comunicado que seria necessário, então, prorrogar esse período. E o cenário estava montado, né? Pandemia mundial. Maior cuidado. E isso deixou tão claro para nós o quanto que o ser humano é frágil, porque nós tínhamos que agir com muita cautela. Nós tínhamos que seguir de perto aquelas orientações que nos foi passada. E o que nos restava fazer, então, né? No meu caso, Cristiane, veja bem, eu tinha 2 opções. Ou sentar e me lamentar, né? Porque eu sabia muito pouco de tecnologia. Eu pensava, não vou dar conta. Poderia pensar assim,
mas também poderia olhar para frente, né, arregaçar as mangas, por assim dizer, e encarar aquele desafio, que no meu ver era o mais assustador, né, da minha vida, sabe? Então, diante disso, eu me senti motivada a me atualizar e pôr a mão na massa. O que que eu fiz, né? Para você ter uma ideia da minha realidade, no momento que eu sabia, dava para ir se virando, né? Tínhamos estagiárias, sempre muito dispostas a nos ajudar, né? Em qualquer momento. A bibliotecária, que sempre também nos ajudava no que fosse preciso, né? Então, a gente conseguia levar, né, as coisas adiante. Mas eu, propriamente dito, eu não conhecia muito, não conhecia os recursos que o meu celular tinha, né? Então, o que que eu fazia? Veja só, eu tinha que fazer os painéis para dar as aulas, e nesses painéis eu fazia tudo espelhado. Alfabeto, nomes, números, quantidade. Você imagine fazer tudo espelhado, o serviço que dava, né? Mas, né, de repente, a professora Andréia me deu até uma dica, assim, que me fez toda a diferença naquele momento, né? De como eu gravar sem precisar todo esse serviço. E a partir daí, muito estudo, né? Tutoriais e adaptação. Porque meu objetivo era alcançar aquelas crianças, né? De outra forma. Porque a situação pegou um rumo diferente, né? E eu me senti que eu tinha que me virar. Então, foi de muita importância a ajuda e a paciência das colegas de trabalho, né? Que deu um gás, vamos dizer assim, para correr atrás, né? Estimulou, né? Então, foi o que faltava. Trabalho colaborativo, né? Eu acho que isso com vários, desculpa eu te interromper, com vários professores com quem eu conversei, fica muito claro, assim, que está sendo ainda um desafio, né? E que a gente só supera com a colaboração, com o trabalho em conjunto, né? Dando as mãos, né? Isso que foi o que mesmo. vocês fizeram, que legal. Uhum. E daí a gente pensava assim, né? Como cativar o interesse das crianças, né? Como tirar proveito de aulas remotas na educação infantil. Olha o tamanho do desafio, né? O que eu tinha na cabeça é que tinha que ser interessante, né? Então, era que estava mandando, já digo, né? Para mim seguir adiante. Então, como na educação infantil a gente trabalha muito, sabe, Cris, a ludicidade, eu procurei intensificar, né? Jogos, músicas, entrevistas, pesquisas, experiências, criação com reciclável, tudo isso em conjunto, né, com a atuação intensa da família, sabe? E dava para perceber que as crianças, elas se sentiam e elas estavam sendo protagonizadores da aula. E isso para mim era incrível, sabe? E vi isso até como um ponto positivo, né? E encarei isso como resgate de vínculos familiares, sabe? Por quê? Porque houve mais conversa em casa, ouvidos mais atentos, interação sobre o que aprendeu hoje na escola, crianças mais soltas e menos inibidas, e parece que se envolveu mais, né? A família nesse sentido, sabe? Tu me contaste até, Roseli, que tu acabaste de gravar um vídeo, né, que tu vais enviar às famílias como um agradecimento. Então, depois tu vai ter que me contar o resultado disso, de como elas vão receber esse vídeo, né? Mas tu notas, pela tua fala, tu notas claramente um maior envolvimento das famílias. Tu achas que isso é uma das questões que ficam depois que a gente voltar para as aulas presenciais, assim, se ganhou esse envolvimento maior, essa participação maior, e eu ousaria dizer, consequentemente, uma valorização maior do trabalho do professor também? Você acha que esse é um dos ganhos desse período todo? Eu creio que sim, sabe? Porque, como você falou desse vídeo, né, que eu fiz para essas famílias, né, sempre agradecendo o apoio contínuo que eles têm dado para a gente, então, valorizando a importância que é
o olhar conjunto para a criança, que a criança é o nosso foco, o nosso objetivo, né? Então, todos juntos trabalhando, eu acredito, sim, que vai ser bem positivo, sabe? E que nem nesse momento que a gente sabe que nada substitui o contato físico, o olhar, o abraço, né? E que nós precisávamos criar vínculos, né, significativos com a família. Então, se eu dissesse para você que a participação hoje é de 100%, eu estaria mentindo, né? Porque nunca, não é, mas a gente não pode ficar pensando, né? Como isso não está fluindo, mas é correr atrás, conscientizar as famílias, né, do resultado que elas vão obter com todo esse esforço, sabe? Porque nós dependemos uns dos outros mais do que nunca. E aí eu pensava, como que eu vou usar as aulas online para essa finalidade, então, né? Então, eu via que havia muito esforço montar o grupo, a atenção personalizada no privado, né? Não só no grupo, mas também estar disponível no privado, sempre que necessário para atender de forma personalizada, né? Cada um. Você veja, eu tive vários casos, mas um que me chamou a atenção foi de uma mãe que me procurou porque ela não conseguia ajudar a filha a fazer a atividade, não sabia ler, né? Então, é frustrante para essa mãe, né? Então, mas ela me procurou, então a gente mostrei vídeos para ela, expliquei direitinho mais uma vez, né? Embora a gente já tenha explicado lá no vídeo, sabe? Então a gente não pode, né, cruzar as mãos, os braços e deixar assim, não, tem que ajudar. E a família ficou satisfeita, sabe? Daí tem aquelas crianças também que não têm os meios tecnológicos, né? Que é contatado, então, pela coordenação pedagógica, né? Para fazer as atividades impressas. Então, de alguma forma ou de outra, ela tem esse contato com as atividades, né? E a gente até pensa, assim, que é desgastante, né? Às vezes cansa, né? Mas a gente viu, no meu caso, eu vi que eu precisava usar isso a meu favor, sabe? Porque o resultado é gratificante, Cristiane, sabe? A família, ela reconhece o esforço, né? Conforme você tinha ainda me perguntado há pouco, ela pergunta, você vai ser professora? Vai para o primeiro ano, quero que você seja professora do meu filho. Então, e isso parte das crianças. Eu tenho crianças, né, no meu WhatsApp que mandam mensagens para mim até hoje, né? Amo você, professora melhor do mundo. Então, pense, né, você ouvir isso de uma criança. E você sabe que criança não mente. Né? Não tem dinheiro do mundo que pague isso, né, Roseli? A gratificação, esse reconhecimento, né? E é incrível, assim, eu só imagino, né, o trabalho, né, o que por trás, claro, como você disse, vale a pena, né, é gratificante fazer a diferença, se aproximar, mas é com muito trabalho, né, começou com um trabalho de se apropriar da tecnologia, de vencer obstáculos e, né, que só a gente sabe dos desafios que a gente tem, que às vezes para um é muito simples, para a gente é muito difícil, né, e a gente vê até uma geração mais nova que faz o que a gente leva, às vezes, horas, como que faz isso? A pessoa já resolveu. Então, assim, esse desafio, e o desafio ainda de ser criativo e de pensar naquela criança que não vai ter o telefone celular à disposição, ou que às vezes o pai tem um só que usa para trabalhar, né? Então, assim, bom, ainda a gente tem que pensar as atividades impressas, então isso e o atendimento que você falou, personalizado, né? Que eu acho, assim, essa disponibilidade fundamental, assim. Então, né, uma mãe que não sabe ler, né? A confiança que ela estabelece na professora para sinalizar isso e pedir ajuda, né? Então, juntas, valorizando aquela criança. É um trabalho muito lindo, mas que, assim, 24 horas, agora o professor trabalha 24 horas por dia, mais ou menos isso, né? Sim, é bem isso mesmo, sabe? Que a gente tem que estar ao dispor,
porque tem N situações, né, dentro da família, né? No caso, você não sabe como que está a saúde da família, se tem casos de Covid na família, se tem perdas, outros problemas, né? A internet que cai, dispositivo cheio. Então, eu vejo que a gente precisa colocar-se no lugar deles e ter empatia, né? Daí a gente vai saber o que dizer, como agir, como lidar com aquela situação naquele momento. É o que a gente pensa, né? Então, valorizar sempre o apoio da família, né? Porque a gente sabe que com determinação e estabelecendo um objetivo, comunicação, todo mundo consegue, sabe? E quando se tem isso, a gente vê que cria vínculos, né? Não faz só a criança se sentir inserida, mas a família toda se sente inserida na escola, sabe? E diante disso, né, Cristiane, também tem aquela situação do aluno que não posta atividade, que não participa ativamente do grupo. E isso frustra, sabe? Porque parece que tudo que você está fazendo é em vão, todo aquele esforço. Então, o que eu procuro fazer? Procuro focar no que eu estou fazendo, né? Na minha contribuição, sabe? E eu creio que ela é positiva. E estar sempre juntos com essas famílias nesse momento, lado a lado, parceria, né? Tendo o mesmo foco, que as crianças são o bem mais precioso deles. E agora é o meu também. Então, a gente envolvido junto com os outros profissionais da educação, que são muito importantes na vida das crianças, cada um com a sua contribuição, com certeza vai fluir, vai ser muito positivo. Né? Roseli, não, perdão, pode falar. Porque eu penso assim que muitas vezes por muito tempo a escola foi encarada como terceirização do saber. Mas agora, com essa reviravolta aí, toda a família inserida e mais unida do que nunca, e a própria tecnologia que veio para ficar, então faz a diferença, né? A eficácia é útil, nos habilita a dar aulas mais completas, enriquecidas, né? Com pesquisas, lugares, conteúdos. E olha o diferencial, né? Tudo em tempo real e atualizado, que eu achei que é muito legal mesmo. Isso com certeza veio para ficar, vai qualificar, assim como eu espero que essa participação das famílias e esse trabalho conjunto, né? Porque a Constituição brasileira já diz que a educação é uma tarefa de todos nós, né? Não é uma tarefa, né? Como tu disseste, a gente terceirizou para a escola, né? A escola tem um papel fundamental, mas todo mundo, a comunidade educa, os pais educam, né? A escola educa. Tomara que isso venha realmente para ficar. Roseli, se tu tivesse que dar uma mensagem. Perdão, pode falar. E a gente está com um delayzinho, eu acho, né? Um atraso na fala, mas faz parte. É a tecnologia. Isso. E estarmos juntos, né, mesmo distante, trabalhando com essa mídia, absorvendo conhecimento, sem sair do ambiente e ao mesmo tempo viajando, né, eu vejo que não tem preço. Para mim, facilitou muito, não só a minha vida, como a da criança, né, todos nós saímos ganhando. E o compartilhar, né, junto com as colegas de trabalho, assessoramento da coordenação pedagógica, Secretaria da Educação, família, todos fazendo a sua parte. Até eu coloquei uma ilustração assim, ó, que somos como uma corda, né, que estamos todos entrelaçados, fazendo parte de uma única corda. A corda, você sabe que ela tem as ramificaçõezinhas dela, né? Ela não pode se tirar uma, ela já vai ficando mais frágil e não consegue, né, cumprir o objetivo. Então, a educação é assim, né? Como parte de uma única corda, né? A qualidade de ensino ela fica mais forte e resistente. E juntos, sabe, Cris, nós poderíamos preparar a criança para viver na sociedade e tornar alguém responsável com habilidades diversificadas, né? Porque o nosso objetivo é favorecer o aluno. E eu acredito, sim, que a escola ela dá esse norte, né, para a criança ser o protagonista. Porque lá na frente ela vai ter que andar com as suas próprias pernas, né?
E a educação infantil é a fase mais importante, né? E eu vejo a minha responsabilidade enquanto professora, proporcionar então para essa criança prazer em aprender e que nesse momento da vida dela eu tenha feito a diferença, sabe? E que, né, hoje a gente sabe que a situação ela é bem desesperadora, né? Estamos perdendo pessoas queridas, né? Nós mesmos perdemos uma professora recentemente. Então, a gente vê a importância dos cuidados, né? Se colocar no lugar dos outros, né? A saúde aí gritando por conscientização, para o mínimo de alívio, né? Para a valorização da vida, não sermos egoístas, né? E todo mundo está na mesma situação. Então, não podemos nos colocar em situações de risco, agir com bom senso. E o que eu deixaria para quem está me assistindo e me ouvindo, Cristiane, é que se concentre em coisas positivas, olhar para frente, lembrar que tem muitos que dependem do teu conhecimento, das tuas ideias, das tuas opiniões, das tuas atitudes. E que agora é o momento de reinventar mais, sorrir mais, brincar mais, elogiar mais e perdoar mais, né? Que todos nós precisamos saber transmitir, educar e ensinar, né? E esse momento agora exige essa troca. E eu espero, sabe, que com essa fala nós, de alguma forma, podemos ter contribuído. Com certeza, Rodeli. Quero te agradecer muito a participação, te parabenizar pelo trabalho. Eu também acredito muito que um dos caminhos, né, até para a gente se manter com esperança, é focar nos pontos positivos, é focar na nossa ação, naquela contribuição que a gente pode fazer aqui e agora, e especialmente o professor, né, que contribui tanto assim, para a gente, né, formar cidadãos, formar pessoas críticas, né? Serzinhos que depois vão lembrar, professora Roseli, que ela que mudou minha vida, que ela, né? Então, assim, o professor tem essa possibilidade de ter esse reconhecimento que é maravilhoso. Vou rezar, sigo rezando pela vacina, para que a gente possa se conhecer pessoalmente em Campo do Tenente, se Deus quiser, ainda em 2021, e oferecer um trabalho com os professores, mas as crianças especialmente, espetáculos teatrais do Muda Mundo, que os alunos vão amar, e isso tudo vai acontecer, se Deus quiser, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez.